Boa noite a todos. Desejamos aos queridos, amados, ouvintes, irmãos em Cristo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhosamente tem atuado em nossas vidas, conservando nossa saúde para a sua glória, para o seu louvor. Estamos felizes em poder iniciar mais uma meditação à palavra da fé. Convidamos os amados a abrirem suas Bíblias em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23. É um versículo bem conhecido do povo de Deus, dos leitores da Bíblia. O apóstolo está aconselhando a igreja de Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma, mas ele está ensinando, doutrinando aqueles irmãos. E ele disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Roma, a capital do grande império, era uma grande cidade. E como todas as grandes cidades, os cristãos que viviam ali eram constantemente assediados pelo pecado, mais que aqueles que viviam nos centros menores. É assim ainda hoje. Os cristãos, aquelas pessoas que se entregam a Jesus Cristo e vivem em grandes centros, eles têm muito mais dificuldades em ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, que aqueles irmãos que moram em pequenas cidades. Mas o pecado está em todos os lugares. Onde está o ser humano, lá está também o pecado. Nós somos pecadores desde tenra idade. O salmista disse, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Deus, em sua infinita graça, no seu infinito amor, ele nos dá a sua palavra que nos orienta, nos educa e nos corrige a acertar mais e a errar menos. Nós estaremos meditando no tema Vida Eterna, um presente de Deus. Nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 10 e no 23, Paulo recorda uma palavra que está escrita nos Salmos 14 e no Salmo 53, onde o salmista declara que Deus, olhando para a terra, não viu um justo, nem sequer um. Paulo repete esta palavra no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, dizendo que não há um justo, nenhum sequer, e que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, ele diz, na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então, a palavra de Deus, ela declara aquilo que as nossas consciências também declaram, que nós somos pecadores. Andamos na contramão da vontade de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, ele vem ao nosso encontro. Ele nos alcança com a sua misericórdia e estende sobre nossas vidas a sua grande salvação, a bênção da vida eterna. Eu já disse que nossa consciência declara que nós somos pecadores,
Há em nossos corações um vazio. Disse Agostinho, o bispo de Hipona, que há um vazio dentro do coração do homem, que é do tamanho de Deus. Isto cria em nossas vidas um sentimento ruim, um sentimento de limitações, de impotência, insuficiência, desejo de ser diferente, mas não conseguimos, desejo de sermos melhores, especialmente no nosso relacionamento com Deus e também no nosso relacionamento com as pessoas com as quais convivemos. Por quê? Porque estamos envolvidos no pecado, envolvidos com o pecado e nos esforçamos, mas sozinhos não conseguimos nem conseguiremos nos livrar deste mal. Por isso, então, Deus vem ao nosso encontro. Eu já disse, ele nos alcança com a sua infinita graça, com o seu santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele entra em nossas vidas quando nós assim o convidamos, abrimos o nosso coração. Ele entra em nossas vidas através do seu Espírito Santo. Ele perdoa nossos pecados, tantos aqueles que nós já fizemos e os que faremos, porque enquanto estamos neste corpo, estamos nesta vida, estamos sujeitos à lei do pecado. Mas a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é maravilhoso, nós meditarmos na palavra de Deus e conhecermos este Deus infinitamente bom, que cuida de nós e deseja sempre o melhor para a nossa vida, para a nossa existência. Paulo, o homem de Deus que escreveu isto, ele também sentiu-se limitado. E no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele chegou a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A seguir, ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Escrevendo a Timóteo, seu discípulo, Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isto é importante. Deus nos abençoa quando nós reconhecemos que somos pecadores. Diz um escritor que é na falência do homem que está a oportunidade de Deus. Oportunidade de Deus trabalhar os nossos corações. A oportunidade dele usar nossas vidas para a sua glória, para a sua honra. Ele usar as nossas vidas para o progresso do seu reino na face da terra. É um sentimento vazio, um sentimento de limitações, mas quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, quando Deus entra nas nossas vidas, então este sentimento de vazio, este sentimento de insignificância, de inferioridade, ele vai embora, porque vivemos agora uma vida perto de Deus e entendemos a razão da nossa existência, porque estamos aqui e para onde vamos. Nós estamos assim, meu prezado irmão, chegando à conclusão de mais uma meditação, de mais uma palavra da fé. E nós aconselhamos a todos que entreguem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo, porque o salário
do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa que o pecado traz em si é a morte, separação eterna de Deus. A palavra morte significa separação. Todos nós passaremos pela morte física, quando o nosso espírito se separará do corpo. Mas a Bíblia fala também sobre a segunda morte, quando o espírito fica separado de Deus. E é isto que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para evitar que aconteça. Jesus Cristo, a palavra de Deus deixa claro que ele é Deus que se humanizou e veio viver entre nós. A Bíblia diz que a palavra se fez carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Jesus Cristo, que é o amado Filho de Deus, nós temos a bênção da vida eterna. Porque o versículo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, esta palavra dom, no original, ela significa presente, mas o presente, a graça que Deus deseja nos revelar e nos dar é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma verdade de Deus que traz para nossos corações segurança, que traz vida, traz paz, esperança e conforto espiritual. Ele gera em nós um sentimento de tranquilidade, de alívio. Por quê? Porque a falta de Deus em nossas vidas leva-nos a procurar outras fontes de satisfação. E essas fontes de satisfação, elas sempre são malignas, elas sempre são ruins. Às vezes é a autossuficiência, o orgulho, os vícios e tantas outras coisas ruins que nos separam de Deus e da sua bendita vontade, da sua palavra. São inúmeras as pessoas de todas as classes sociais que têm ouvido esta palavra, têm entregado suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e receberam em suas vidas estas maravilhas que eu citei há pouco: segurança espiritual, paz, sabedoria, intelectualidade melhorada por conhecer o Evangelho, conforto espiritual e segurança eterna da salvação em Jesus Cristo. Tudo isso são dádivas do Senhor nosso Deus, não pela nossa religiosidade. Religiosidade não gera bem-estar. A religiosidade, cumprimento de rituais e outros mais, não geram paz, geram apenas um sentimento de obrigação cumprida. Mas o Senhor nosso Deus, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo, traz então a satisfação espiritual, a alegria, o regozijo que todos nós desejamos e precisamos. Então, prezado ouvinte, você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a Jesus, seja um seguidor de Jesus Cristo, seja um estudioso da palavra. Se você deseja conhecer mais a palavra de Deus, entre em contato conosco, converse com algum irmão da Igreja Batista e nós teremos todo o prazer em estar ensinando, dando-lhe um estudo bíblico, ensinando a palavra de Deus. Se você quiser anotar, o nosso telefone é 3571-1257 e nós teremos imenso prazer em estar ajudando você, dando um estudo, levando você a conhecer mais a bendita palavra de Deus. Se deseja fazer-nos uma visita, vem em nosso templo, em nossa igreja,
nos dias de quarta-feira à noite e também domingo cedo, às 9h30 da manhã até às 10h30 e às 18h30 às 19h30. Nosso templo está localizado na rua Joaquim de Góes, número 413, no centro, na cidade de Leme. Que Deus, pois, continue falando ao teu coração e te abençoado, e que você possa ter um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Que Deus te dê a paz. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Senhor, por este momento, por esta palavra da fé, por esta meditação, ó Deus. Saber que o Senhor tem um presente para nós, a vida eterna, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este é um presente gratuito, gracioso, que vem do teu coração para o nosso coração. Louvado seja o teu nome pelas pessoas que têm ouvido a tua bendita palavra. Que todos possam encontrar em Jesus a verdadeira vida, o sentido da vida. Senhor meu Deus, tenha misericórdia das pessoas que sofrem, estende sobre nossas famílias a tua bênção, a cura, a libertação, ó Deus, a resolução dos nossos problemas, ó Deus, porque só o Senhor tem poder para nos ajudar, para facilitar os nossos dias, ó Deus, dias difíceis que estamos vivendo. Enche os nossos corações de esperança. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus, o teu amado Filho. Amém. Que Deus abençoe a todos e nós desejamos a todos uma semana de muita paz, prosperidade, sucesso e harmonia no seu lar. Fique com Deus. Amém.